que eu faço? Acho que eu vou continuar. Então, as consequências da ruptura esplênica é que vai causar um hemoperitônio. Esse hemoperitônio é caracterizado pelo extravasamento, então, de sangue dentro da cavidade abdominal, no peritônio, e esse animal vai ter uma morte por choque hipovolêmico. Frequentemente, essas mortes elas não apresentam sinais clínicos. Esses animais eles apresentam morte súbita e não tem nenhuma normalidade no seu comportamento. Mas eu vou mostrar mais um pouquinho para frente algumas coisas que podem acontecer. A primeira causa, então, da ruptura esplênica é a babesiose. Ela é uma enfermidade, então, ocasionada pelos protozoários intracelulares, a Babesia bigemina e o Babesia bovis. Eles são carreados por artrópodes, os carrapatos, principalmente o Rhipcephalus, Boophilus, Micrópolis. Eles também podem ser transmitidos por transfusões sanguíneas e também por via transplacentária. Esses protozoários, eles causam uma anemia hemolítica intravascular aguda no animal, e o mecanismo dessa hemólise é um dano direto ao eritrócito pelas proteases que o protozoário produz, causando uma destruição imunomediada e um dano oxidativo na hemácia. Então, os estiócitos esplênicos, eles vão fazer a fagocitose desse eritrócito, que vai estar parasitado, causando uma esplenomegalia aguda no baço, e essa esplenomegalia pode resultar, então, na ruptura esplênica. Outra causa frequente de ruptura esplênica é a leucose enzootica bovina. Ela é transmitida por um retrovírus oncogênico. A transmissão desse vírus se dá por via sanguínea. Equipamentos cirúrgicos que vão ser utilizados nesses animais, como equipamentos de descorna, de castração, que vai utilizar nos mesmos animais, pode transmitir o vírus, como agulhas contaminadas, luvas de palpação também, que são utilizadas nos mesmos animais. Pode transmitir também por via venérea, que daí vai transmitir do macho para a fêmea no momento do coito, e também via colostro no momento que o animal ainda é bezerro. Essa leucose, ela é caracterizada por uma proliferação neoplásica dos linfócitos, que aí vai resultar nos linfossarcomas. Os locais que vão acontecer esses linfossarcomas são imprescindíveis, eles vão acontecer em diversos locais. Os principais que eles acontecem são no coração, no abomaso, no linfonodo, na medula vertebral, nos rins, no útero, e o baço, apesar de não ser tão frequente, ele aparece também. Esses linfossarcomas, na microscopia, eles são caracterizados por uma proliferação de células da série linfocítica, e uma infiltração maciça dessas células nos órgãos afetados. O baço, então, ele vai ter uma proliferação neoplásica uniforme. Quando esses linfossarcomas acometerem o baço, todo o baço ele vai estar acometido com a neoplasia, e vai ter uma proliferação desse tecido linfóide, e essa proliferação causa no órgão uma esplenomegalia bastante severa, que pode resultar na ruptura esplênica. Há também o linfoma esporádico bovino. Esse, no caso, ele não está relacionado com nenhum agente causal específico, só que a frequência dele é muito menor que a da leucose. Ele vai se caracterizar por um aumento generalizado dos linfonodos, e ele pode ter um envolvimento também do baço e do fígado. Ele vai diferenciar da leucose enzootica, porque a leucose enzootica caracteriza animais basicamente de 5 a 7 anos de idade, em média, em rebanhos que as técnicas vão propiciar a disseminação do vírus. Já os linfomas esporádicos, eles acontecem em animais com 1 mês a 4 anos de idade. Mas depois eu vou falar sobre um caso também de linfoma esporádico.
A ruptura esplênica também pode ser resultado de traumas e hematomas que acontecem com esses animais. Essas rupturas devido a traumas, elas são mais frequentes quando esse animal já tiver com o baço aumentado e com a cápsula afinada. E esses traumas podem ser acidentes no transporte desses animais, ou quando esses animais estão em alguma briga, ou ainda atropelamentos que vão acometer geralmente o lado esquerdo do animal, que é pela localização anatômica do baço. Então, quando tem o rompimento da polpa e da cápsula esplênica devido a algum trauma, vai ter uma hemorragia acentuada dentro da cavidade abdominal. E aí esse sangue extravasa para fora do órgão. No caso, quando há somente o rompimento da polpa esplênica e a cápsula ela fica intacta, vai ter um hematoma localizado ali nesse baço. Esse hematoma inicial, ele pode aparecer como um nódulo protuberante, grande, vermelho escuro, e ele vai estar também tendendo para a ruptura, mas por enquanto ele está localizado ali. Ele pode ter resolução, que daí ele vai ser um nódulo de reorganização com tecido cicatricial, que histologicamente ele vai poder ser visto a eritrofagocitose por macrófagos. Aqui daí então eu trouxe um pouquinho dos diagnósticos que nós tivemos no laboratório de Concórdia, realizadas em bovinos. Então foram realizadas de 2013 a 2020 1.295 necrópsias em bovinos, e 17 desses casos foram de ruptura esplênica, caracterizando 1,3% dos diagnósticos. No caso de babesiose, que resultou na ruptura esplênica, foram 7 casos. Esses animais, eles tinham na propriedade um histórico de contato com carrapato, e pela histologia, foi possível a comprovação na histologia de parasitas nos eritrócitos morfologicamente compatíveis com babésia, que então a ruptura foi caracterizada pela babesiose. No caso da leucose enzótica bovina, foram 4 casos diagnosticados no laboratório. Esses animais, foi possível verificar a evidenciação severa da polpa branca do baço na necrópsia. Depois também eu mostro umas fotos mais, que daí vai dar para entender um pouquinho melhor. E na microscopia foi caracterizado, então, por linfossarcomas. Também esses animais tinham os linfonodos severamente aumentados de tamanho, aí não tinha distinção córtico-medular dos linfonodos. Um caso foi devido a um hematoma antigo, que esse animal ele tinha na porção medial um nódulo encapsulado e firme, e ao corte ele tinha áreas entremeadas brancacentas com áreas avermelhadas, que daí na histo foi possível ver um nódulo predominantemente de fibrina. Ele tinha também restos celulares, neutrófilos, que aí estava circundado parcialmente por tecido conjuntivo fibroso, que daí foi visto que era um hematoma antigo que causou a ruptura. No caso de trauma, também foi um animal. Esse animal, ele não tinha alterações significativas no baço, ele somente tinha uma área no subcutâneo da cavidade abdominal de edema, de um hematoma, e o histórico de briga entre esses animais também daí caracterizou a ruptura esplênica devido a trauma. E de causa não identificada foram também 4 animais que não foi possível diagnosticar a causa da ruptura esplênica. Os sinais clínicos que esses animais vão apresentar, então, todos os animais, eles não têm um quadro clínico específico e muito duradouro. Todos eles têm uma morte superaguda a aguda. 9 animais dos 17 que o laboratório necropsiou, não foi possível nem verificar a presença de sinais clínicos. Apenas o proprietário relatou que 9 animais haviam morrido e solicitaram a necrópsia. Em outros animais, daí, então, é possível verificar cólica, apatia, taquicardia, extremidades frias e palidez de mucosas.
todos esses sinais clínicos que são característicos do choque hipovolêmico que esse animal está sofrendo devido à hemorragia extensa na cavidade abdominal. Então, 9 animais não tiveram os sinais clínicos, somente o proprietário relatou que que encontrou esses animais mortos. 7 dos animais, eles apresentaram uma apatia e uma anorexia, e um animal teve um quadro clínico um pouco mais duradouro, que ele teve um quadro clínico de aproximadamente 12 horas, que ele estava com um andar rígido, com o flanco firme, ele estava desidratado e timpanizado. Só que à tarde também esses sinais clínicos persistiram, e à noite esse animal foi encontrado morto e também foi diagnosticado com ruptura esplênica. Os achados macroscópicos aí, então, que vai ser encontrado é a mucosa ocular pálida, devido ao choque hipovolêmico nesses animais, devido à hemorragia extensa que eles vão ter na cavidade abdominal, também 100% dos animais têm as mucosas oculares pálidas. Outro achado que vai ser encontrado é o hemoperitônio, a grande perda de sangue que vai acontecer dentro da cavidade abdominal devido à ruptura. Aqui eu trouxe um vídeo da abertura da cavidade abdominal e dá para ver a severa quantidade de sangue que sai dali, aproximadamente 20 litros, e os coágulos ainda aderidos sobre as vísceras e a cavidade, a área da ruptura também tem os, os coágulos ainda aderidos. Tem mais um vídeo, também de ruptura, com a abertura da cavidade abdominal com grande quantidade de sangue ainda. A ruptura na cápsula esplênica, então, também todos os animais apresentam a ruptura. Ela vai variar de acordo com o animal, tem umas maiores, umas mais pequenas. Geralmente elas acontecem na borda desse órgão, e ainda muitas vezes é possível verificar coágulos aderidos a essa área de perfuração, que é por onde o sangue extravasou para a cavidade abdominal. O hematoma subcapsular também é encontrado em todos os animais necropsiados. Ele é caracterizado por um acúmulo de sangue entre a polpa esplênica do baço normal e a cápsula, que primeiro ocorre o rompimento da polpa, e esse sangue se acumula entre a polpa e a cápsula, e após isso ocorre então a ruptura da cápsula e o extravasamento de sangue para a cavidade abdominal. Mas antes disso, fica esse sangue ali armazenado e ele coagula. A esplenomegalia, então, acontece em um animal. Não foi possível verificar a esplenomegalia, que foi no caso de trauma, que esse animal não tinha um aumento considerável do baço, somente a ruptura, então, devido ao trauma, mas no restante todos todos apresentavam a esplenomegalia, que é esse aumento considerável no baço, e quando ele é incisado, cortado, ele protrui ao corte, porque devido a ser um órgão encapsulado, depois que você corta, ele protrui e você não consegue mais colocar ele na sua posição anatômica normal. A evidenciação da polpa branca, então, é visto nos casos de leucose enzootica, e 4 animais foram, então, diagnosticados com leucose, que é possível ver
bem a polpa branca do baço proliferada, que é chamada na comparação com as comidas de baço polpa de sagu, com a proliferação severa da polpa branca. E também todo o baço vai estar acometido, todo o baço vai estar com esplenomegalia severa. Aqui eu trouxe um caso de um linfoma, linfoma esporádico em um bovino, em um touro, que ele também teve ruptura esplênica e um hemoperitônio, é um relato de caso, que esse animal ele foi encontrado pela manhã, ele estava com dificuldade para se levantar, e ele estava e ao exame físico, ele estava com a pele e as extremidades frias, com as membranas mucosas pálidas, ele estava com desconforto abdominal bastante severo. Quando eles estimularam esse animal para que ele levantasse e caminhasse, ele conseguiu, só que ele estava com dificuldade e com bastante dor abdominal, Aí, então, depois de 4 horas, esse animal ele foi encontrado morto e foi submetido ao exame de necrópsia. Na necrópsia, esse animal foi encontrado severa quantidade de sangue dentro da cavidade abdominal. No baço tinha área de ruptura e severa proliferação da polpa branca esplênica também, que levou esse animal a morrer devido ao choque hipovolêmico, a morte devido à intensa hemorragia, levando à insuficiência circulatória periférica. Nesse caso, o linfoma não foi atribuído à leucose enzótica, porque essa propriedade passava por sorologia semestral, e todos os animais dessa propriedade eram negativos para a leucose, e por isso foi, então, e na histo também desse baço foi verificada a presença de blastos e linfócitos jovens, que aí caracterizou o linfoma linfocítico. O tratamento e o controle da ruptura esplênica é que não vai ter um tratamento efetivo, devido à mortalidade ser 100%, a mortalidade ser aguda, não há um tratamento efetivo contra a enfermidade. De 2013 a 2020, no laboratório, foram pegos 61 casos de babesiose, sendo que 7 desses foram devido à ruptura esplênica, 11,5% dos casos foram de ruptura esplênica. Em 54 dos casos de leucose, 4 foram de ruptura esplênica, que aí foi 7,4% dos casos. O controle da babesiose e da leucose, por isso, como não há tratamento efetivo, tem que se atuar, ter um controle da babesiose e da leucose. No caso da leucose, as medidas de controle são evitar a disseminação de vírus dentro do rebanho, fazer um controle rigoroso dos insetos vetores, utilizar os equipamentos de cirurgia individual para cada animal, como agulhas, seringas, devem ser utilizadas especificamente para cada animal, e deve-se tomar um cuidado com o ingresso de novos animais na propriedade, animais contaminados e os persistentemente infectados. Já no caso da babesiose, deve controlar o inseto vetor, fazer o uso de carrapaticidas quando necessário, fazer banhos de imersão nesses animais quando eles estiverem acometidos com os carrapatos, e no caso de resistência ao princípio ativo que estiver utilizando nessa propriedade, também fazer um rodízio do princípio ativo quando necessário. Seria isso, um pouquinho sobre a ruptura esplênica. Essas foram as referências que eu utilizei. Quero agradecer a oportunidade pela equipe do Labo PAV, pela ajuda e pelo comprometimento, e à equipe do Laboratório de Patologia do IFC pelas fotos e pela oportunidade de fazer parte também. Muito obrigado.